queridos irmãos e irmãs, que bom que nós estamos no nosso primeiro encontro do nosso núcleo e trazendo uma temática tão importante. É com muita alegria e gratidão que chega para nós mais uma campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade do ano de 2021, uma campanha ecumênica. Uma campanha que nos provoca ao diálogo. De fato, toda a fala que meu irmão Cláudio fez ainda há pouco nos remete a toda essa dimensão do cuidado, da misericórdia. Então, que bom que nós vamos refletir, nós vamos bater um papo sobre a campanha da fraternidade de 2021. Então, veja só, todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresenta uma temática para ser discutida, para levar para as mesas de debate, questões sociais presentes no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Nós vamos falar de campanha da fraternidade ecumênica, mas se faz necessário a gente compreender. Desde 1980, há um sonho de se realizar a campanha da fraternidade ecumênica. Viver ecumenismo não é fácil, é uma busca constante diária. Porém, a nossa primeira campanha da fraternidade, ela só vai acontecer no ano 2000. É importante, mas segura aí que a gente vai passo a passo compreendendo muito mais, porque nós queremos primeiramente apresentar a campanha de 2021. Então, a campanha da fraternidade de 2021 traz o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. O lema, passagem bíblica tirada lá da carta aos Efésios. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Queridos irmãos, como é importante compreender toda essa dimensão que a igreja nos convida, principalmente no período quaresmal. Se você lembra bem, no ano passado, a campanha da fraternidade falava do cuidado. Viu, sentiu compaixão e cuidou. Campanha de 2021 reforça aí através do diálogo. E saiba de uma coisa, já está sendo preparada a campanha de 2022, que vai falar exatamente da educação dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo. Percebam aí um caminho que a gente vai precisar fazer. Dialogar, primeiramente, cuidar, dialogar e escutar. Escutar quem? Escutar o outro. Estar ali presente na vida e na caminhada dos nossos irmãos. O que a campanha da fraternidade de 2021 nos convida? Ela nos convida a encontrar caminho de superação das polarizações e das violências no mundo atual. É muito importante a gente compreender toda essa dimensão. A campanha também nos convida a construir relações a partir do horizonte do cuidado. Somos homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus. Cuidar um do outro. E vamos trazer presente o cenário que nós estamos vivendo, em que o outro precisa de cuidado. Como é que eu vou cuidar? Eu posso estar cuidando do meu irmão, orando por ele, já que a gente não pode estar junto e a gente precisa manter um distanciamento social, mas sentir no nosso coração a presença do outro, como é importante, como se faz necessário. Somos convidados a sentirmos corresponsável pelo nosso irmão. Convite muito especial que o texto base traz em todos os seus relatos. A campanha da fraternidade de 2021 quer ser uma campanha a serviço da vida plena para todos os filhos e filhas de Deus. Um lugar especial, um ambiente, um lugar de vivência. A campanha da fraternidade é um projeto grandioso de evangelização e que chega nas nossas pequenas comunidades, nas nossas áreas pastorais, no nosso movimento, no nosso núcleo, para que a gente possa compreender. Então, todo esse sonho de se fazer uma campanha da fraternidade ecumênica acontecer, veio aí, como eu disse antes a você, no ano 2000. A virada do milênio despertou também para que pudesse acontecer a primeira campanha da fraternidade ecumênica. Então, tivemos a primeira campanha que teve como tema
dignidade humana e paz. Novo milênio sem exclusões. Como você sabe, a campanha da Fraternidade Ecumênica acontece de 5 em 5 anos, né? Existe um conselho que faz parte lá na CNBB chamado Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que tem uma sigla CONIC. Então esse conselho se reúne de 5 em 5 anos para preparar uma campanha da Fraternidade Ecumênica. Depois a próxima campanha chegou em 2005. Felizes os que promovem a paz. Olha, que temática belíssima que chegou para nós refletimos, com certeza, nós lembramos de tudo isso. Levando a nossa compreensão à solidariedade e à paz. Depois chegou a próxima campanha que veio em 2010. Economia e vida. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse era o lema da campanha. Depois de 2010, poderia ter acontecido em 2015, mas devido ao ano da juventude, em que aconteceu a Jornada Mundial da Juventude, precisou dar uma paradinha. Então, em 2015, nós não tivemos campanha ecumênica e pulou para o ano de 2016. E nós refletimos sobre a casa comum, nossa responsabilidade. Trazia o lema, quero ver o direito brotar. Qual o riacho que não seca? Também nos levou a uma profunda reflexão. Chegamos em 2021 a nossa 5ª campanha ecumênica. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Queridos irmãos, a campanha da Fraternidade de 2021 aconteceu pela graça de Deus. Toda essa equipe responsável que eu disse ainda há pouco, chamado CONIC, onde estão os pastores, padres, eles começaram a construir a campanha da Fraternidade no início do ano de 2020. Perceba só o desafio de evangelizar no mundo de hoje. Como que foi para preparar essa temática? Bem, eles reuniram e pensaram, vamos até as bases, vamos escutar as nossas lideranças para saber o que de fato está sendo tão gritante nas suas vidas, nas suas famílias, nos seus serviços, enfim. E quando eles reuniram ainda de forma presencial, isso era janeiro de 2020, diálogo foi a palavra-chave. Então eles começaram a trabalhar, só que logo chegou a pandemia, então eles precisaram reunir de forma online para preparar o texto base. Por isso que é uma alegria o texto base em nossas mãos, diante de um conteúdo tão bonito, tão rico. Aí a campanha da Fraternidade chega com esse tema bonito e desperta em nós no seu hino que diz o seguinte: venham todos vocês, venham todos reunidos num só coração, de mãos dadas, formando aliança, confirmados na mesma missão. O Cristo nos convida a viver a missão diariamente, né? Aí o refrão diz o seguinte: em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Compreender essa dimensão da presença do próprio Cristo é também trazer para a nossa vida, para a nossa caminhada, aquilo que ele ensinou para os seus discípulos. E olha, queridos irmãos, Jesus nunca motivou os seus discípulos a perseguirem pessoas em seu nome. Muito pelo contrário. Jesus orientava seus discípulos para que eles pudessem dialogar e buscar a igualdade. Quando a gente para compreender o que o próprio Cristo quer de nós, a gente precisa também fazer uma espécie de recolhimento para entender. Somos pessoas diferentes, vivemos culturas diferentes, mas nós precisamos viver a unidade na diversidade. Então a campanha da Fraternidade quer provocar em nós tudo isso. Queridos, toda a campanha da Fraternidade tem uma imagem. A imagem que você está vendo bem aqui na frente, né? Uma imagem linda que dá para você contemplar. Essa imagem, ele nos convida a visualizar melhor uma identidade visual do cartaz da campanha da Fraternidade. Sabe o que quer dizer tudo isso?
quer expressar uma comunhão de dons, de carismas, presente nas comunidades de fé. Olha, se você observar, pessoas diferentes estão formando uma grande ciranda. Mas preste bastante atenção que essa ciranda ela não fecha. Sabe por quê? Porque os dons e movimentos que são construídos por meio de uma ciranda quer dizer que há sempre lugar para mais alguém. Tá? Não há primeiro e nem último, onde todos se unem entre sinfonias variadas, buscam o mesmo compasso, a mesma sintonia, formando comunhão em movimento. E é muito legal quando a gente consegue compreender o viver em comunhão. Mas essa ciranda, ela também nos coloca de mãos dadas com as igrejas, tá? Onde homens, mulheres de boa vontade são convidados também para apresentar seus dons, seus talentos. E olha, queridos, como um sonho, é um sonho ainda viver o ecumenismo, a gente percebe que em passos lentos se conversa, se fala sobre ecumenismo, se busca até mesmo diálogo com as outras religiões, mas ainda falta muito mais. Ainda falta muito mais. E a ciranda, se você perceber, entre o cadeirante e uma criança, eles não estão de mãos dadas. Sabe por quê? Porque quer dizer que nessa ciranda ainda entram muitas pessoas, muitos filhos e filhas de Deus, são convidados a entrar na ciranda. Ciranda do amor, ciranda da unidade, a ciranda da paz. A campanha da fraternidade, dentro de todo o seu conteúdo, nos provoca sobre a fé que nos anima ao diálogo, o diálogo enquanto compromisso de amor. A fé nos leva a acreditar num Cristo ressuscitado. Nos convida a testemunhar a paz como resposta para um mundo de muros sem polarizações. Vamos construir pontes, mas não muros. Quantos muros existem ainda na vida de muitas pessoas? Nós somos convidados a derrubar tudo isso. A fé é a certeza que nos une, nos envia em missão. Como bem lembra uma canção de Zé Vicente. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Linda canção. E nos provoca, a dizer assim, venham todos e façam parte dessa caminhada bonita, que é a caminhada do povo de Deus. A campanha da fraternidade, ela nos convida a uma vivência evangelizadora. Que eu posso viver tudo isso junto com as pessoas no meu dia a dia, ou seja, na minha família, na minha igreja doméstica, já que nós não podemos estar reunidos. E a nossa saudade aumenta muito mais, claro. Porém, se faz necessário esse distanciamento. O diálogo é a convivência fraterna. É o nosso melhor testemunho. É o nosso melhor testemunho de vida. Então percebam só, diante de tudo isso, toda essa organização que eu disse ainda há pouco, nessa dimensão de Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, eu vou dizer a vocês quais são as igrejas que estão unidas e que se unem cada vez mais em busca do bem comum. Está presente dentro do CONIC a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, Aliança de Batistas do Brasil, Igreja Betesda, Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. Todas essas igrejas que eu acabei de dizer a vocês são responsáveis
pelo texto base da campanha da fraternidade. O texto base foi construído, como já disse a vocês, com pensamentos, com vários pensamentos, com vários levantamentos, mas que seguem o mesmo caminho. Isso é o bonito, né, de vivenciar tudo isso. Portanto, a campanha da fraternidade de 2021, ela quer nos ajudar a conhecer um pouco mais e quer nos levar a buscar um caminho que nos leve à comunhão, à solidariedade, à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. Como todos nós sabemos, a campanha da fraternidade usa da dinâmica do ver, julgar e agir. O ver são as situações específicas que marcam a vida do nosso povo. Queridos, o texto base da campanha da fraternidade, ele é muito hoje. Ele é o acontecimento que todo mundo está vivendo, chamado pandemia da Covid-19. Realidades vividas, sofrimentos, situações, pessoas que precisam do meu bom dia, do meu boa tarde, do meu como vai. Mesmo que seja pelo telefone, já que a gente não pode estar junto. Então o texto, ele é um texto muito rico. Segunda parte é o julgar. É a luz da fé cristã, a luz da palavra de Deus, que vai exatamente nortear muito mais a nossa reflexão para compreender. Olhamos a realidade e aí nós vamos lá na Bíblia. O que o próprio Cristo pede de cada um e cada uma de nós? Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. É o convite para que a gente possa buscar essa unidade na nossa diversidade de homens e mulheres. O agir é uma resposta de um coração convertido que rompe com a indiferença e se torna capaz de amar, de cuidar e de servir. Se a gente conseguir interiorizar 3 palavrinhas tão bonitas: amar, cuidar e servir, com certeza nós vamos estar buscando uma proximidade muito mais com o Pai, né? Uma pergunta, um questionamento, uma provocação. Como eu devo anunciar a boa nova de Jesus Cristo em tempos tão turbulentos quanto o atual? É uma pergunta provocadora. Para você, meu irmão e minha irmã, pense, como que você está anunciando a boa nova de Cristo em tempos tão turbulentos como o atual? A campanha da fraternidade traz sempre um objetivo para que a gente possa seguir, para que a gente possa ter um caminho a percorrer. Então, o objetivo da campanha da fraternidade de 2021 quer convidar as comunidades de fé, pessoas de boa vontade, para pensar. Primeiramente, pensar. Para avaliar e identificar caminhos para superar todas as polarizações existentes na nossa sociedade e as violências. Há muitos tipos de violências presentes na nossa sociedade. Tudo isso através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Então percebam aí a riqueza de tudo isso. Traz os objetivos específicos também. Redescobrir a força e a beleza do diálogo como relação fraterna. Denunciar as diferentes violências. Comprometer-se com as causas. E quantas causas nós temos ao nosso redor. Contribuir para superar as desigualdades. Nós vivemos numa sociedade onde a desigualdade social é muito grande. É muito grande. Então a gente precisa, queridos irmãos, a gente precisa ter esse olhar. Aquele olhar que o Cláudio ainda há pouco dizia, o olhar de misericórdia. Temos um Cristo que é misericordioso e Ele tem misericórdia de cada um, de cada uma de nós. Porque eu, que sou filha de Deus, também não posso ter misericórdia do meu irmão. Se o próprio Cristo nos ensina tudo isso.
O objetivo específico também é animar o engajamento das ações, é promover conversão para a cultura do amor, fortalecer a nossa vivência e a nossa convivência ecumênica, partilhar experiências concretas de diálogo. São necessidades no nosso dia a dia, meus queridos, de refletir sobre o diálogo. Nós temos muita necessidade disso, né? O diálogo, a gente sabe que acontece entre duas pessoas, onde eu sou capaz de escutá-lo. Eu também sou capaz de falar. Só eu falando, isso não é diálogo. Muito pelo contrário. Dá outro nome, não é? Todos nós sabemos. Portanto, cuidar, dialogar, nos leva à cultura do encontro, à cultura da paz. É uma cultura que nós queremos construir no nosso dia a dia. A conversão, muito presente. Nós estamos num período quaresmal. Somos convidados, né, à conversão. A conversão, mas dentro dessa conversão, o diálogo também está presente como compromisso de amor. A conversão nos provoca a pensarmos e repensarmos cotidianamente na forma de estar no mundo. Como eu estou me comunicando? Como eu estou me comunicando com o meu irmão? Mais uma pergunta para a gente refletir. A palavra de Deus, ela sempre vai nos questionar. E o período da Quaresma, que é o período em que também chega aí a campanha da fraternidade, que é exatamente para a gente se debruçar, né? Uma interpelada na outra para provocar em nós mudanças de vida. Então a gente é convidado a viver a conversão. A conversão passa por um processo diário na nossa vida, né? A Quaresma nos convida ao jejum, à oração e à caridade. São exatamente esses elementos importantes, né? Exercícios espirituais. Oração, jejum e caridade. E todos os anos a gente vive esse tempo tão bonito dentro da igreja. Então a gente quer, dentro de toda essa campanha da fraternidade provocadora, também fazer essa autorreflexão. Existem novas formas de relações embasadas no amor que geram um mundo novo. Existem sim, né? E que a gente precisa cultivar essas relações que geram amor, que geram a paz. O amor convoca todos os dias a cada irmão e irmã assumir a atitude de compaixão pelo outro, de empatia e de convivência. Ter compaixão. Quantos e quantos irmãos estão precisando de nós ter empatia pelo outro? São tantas situações, são tantas realidades. E a gente precisa, queridos, a gente precisa dar uma parada diante de toda uma vida corrida para a gente ter esse olhar, né? Esse olhar que me remete ao outro, que faz eu me colocar no lugar dele, que faz eu sentir a dor dele também. A nossa postura enquanto cristãos e cristãs batizadas, ela nos convida a ter uma postura humana, onde eu sou capaz de ver o outro dessa forma. Mais uma perguntinha. Nossa prática promove o diálogo ou potencializa o ódio? Bem provocadora essa pergunta, né, queridos? Mas guarde aí, para a gente continuar refletindo. Campanha da Fraternidade nos apresenta elementos que nos levam a compreender tudo isso. E olha só,
Se foi a citação de carta aos Efésios que embasou o lema da campanha da fraternidade, o carro-chefe da campanha da fraternidade nada mais, nada menos do que os discípulos de Emaús. Redescobrindo Cristo no caminho. A passagem bíblica está lá em Lucas, capítulo 24, de 13 a 35, e é um texto lindo, é um texto apaixonante, todos nós conhecemos discípulos de Emaús. Discípulos de Emaús, desperta em nós um reconhecer Jesus, que é refazer o caminho da vida. Desperta em nós um diálogo que faz o coração arder. Se o coração arde pela palavra, os pés partem em missão. Bonita essa frase, né? E é legal para a gente interiorizar. A oração e a nossa ação precisa estar juntinho. Né? E o tripé do nosso movimento é exatamente isso. Oração, formação e missão. Né? Reconhecer Jesus é um convite à mesa. E nós vamos já descobrir tudo isso. Quantas vezes caminhamos sem rumo, sem motivação, e no declinar do dia nos sentimos cansados, desanimados, sem nenhuma perspectiva de dias melhores. Quando o desânimo insiste em se apossar de nós, quando nossos passos não nos levam a lugar nenhum, aí tem alguma coisa errada. Se os nossos passos não nos levam a lugar nenhum, então está faltando o quê? Fé. Está faltando fortalecer a nossa fé. A falta de fé ofuscaram os olhos diante do Jesus vivo que caminhava junto com os discípulos. Eles não enxergaram. Eles estavam tão atordoados, eles estavam tão perturbados, porque Jesus tinha morrido. E eles caminhavam tristes naquela longa estrada. Eles haviam perdido a esperança muito rápida. Sinal da falta de fé. Ora, mas os discípulos que andavam com Jesus perderam sua fé? E nós, que estamos aqui construindo esse reino de Deus? Nós também, muitas vezes, deixemos, que a nossa fé enfraqueça. Mas há sempre momento de retornar. Vejam só. Eles não haviam confiado no que Jesus lhe dissera pouco antes de sua morte. Se a gente voltar lá em Mateus 17, 22, 23, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Essa passagem bíblica de Lucas, como o nosso tempo não é tão longo, ele é provocador, mas eu gostaria que você anotasse aí para você continuar refletindo que essa campanha da fraternidade ela não pode parar somente aqui. A gente precisa dar continuidade. Vejam só, queridos, os discípulos só reconheceram Jesus no momento em que ele parte o pão. Olha que momento lindo. Olha que momento tão gratificante para os discípulos no partir do pão. Foi a partir deste momento que os seus olhos se abriram e eles puderam vivenciar a alegria da ressurreição de Jesus. Muitas vezes, nós também somos cegos diante de tanta realidade. A pior cegueira é a cegueira espiritual, queridos. Pois bem, discípulos que anunciaram a boa nova, que anunciaram essa palavra tão linda, tão rica. Além de dando o discípulo de Emaús, queremos que não se repita conosco,
Que não sejamos cegos, que não sejamos lentos para perceber a presença de Jesus em nossa vida. Essa narrativa do Evangelho nos desperta também para a importância de buscarmos sempre um jeito novo de viver a nossa fé. Chama a nossa atenção para algo que hoje quase não praticamos mais nas nossas relações. Exemplo, ouvir o outro, né? Caminhar com ele. Os discípulos caminhavam com Jesus, mas como estavam cegos, eles não entendiam, eles não compreenderam na caminhada. Nós precisamos conhecer a história dos nossos irmãos. A partir do momento que eu paro para escutar o outro, eu posso também conhecer a história. E quantas histórias de vidas tristes, dolorosas, não é? Nós precisamos conhecer os sonhos das pessoas. Nós precisamos reconhecer cada homem e cada mulher. Reconhecer na presença do nosso irmão a presença do próprio Cristo. Foi isto que Jesus fez ao caminhar com os discípulos de Emaús. Ele falou, ele ouviu. Então, essa passagem bíblica que desperta em nós, que ela é provocadora, ela também precisa de tudo isso. Mas muitas vezes somos indiferentes ao outro, até mesmo dentro das nossas próprias casas. Quantos filhos muitas vezes são de mal com seus pais? Quantos pais não reservam tempo para os filhos? Estamos sempre apressados com tudo isso. Muitas vezes não temos tempo para perceber o outro, ou para perceber no outro a presença de um Cristo ressuscitado. A nossa missão, meus queridos irmãos, nasce a partir do nosso encontro pessoal com Cristo. Um Cristo vivo, que cresce à medida do nosso envolvimento com Ele. Os 2 discípulos demoraram tanto para reconhecer Jesus, caminhando com eles, representam todos os que ainda não têm uma fé consistente. Aqueles que perdem a esperança diante do primeiro fracasso. Que esta lentidão dos discípulos de Emaús não se repita em nossa vida, não se repita em nossa caminhada. Que a gente possa compreender, a partir dessa passagem bíblica que Lucas nos escreve. Queridos, nós já estamos chegando, ao final de toda a nossa reflexão, mas nós queremos ainda voltar e dizer que o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, tem muitas práticas bonitas com mulheres, com os índios e com pessoas de religiões adversas. Então, para a gente compreender que essa campanha da fraternidade foi escrita por várias pessoas, vários pastores, vários padres, mas que com o único objetivo de despertar em nós caminhos que nos leve à superação das polarizações e das violências. Eu tenho um convite especial. Diante de todas as práticas da campanha da fraternidade e das ações concretas, nós temos Coleta Nacional da Solidariedade. E esse ano, meus queridos, nós não teremos o envelope da campanha da Coleta Nacional da Solidariedade por conta da pandemia, por conta de papel, que não pode estar passando de mão em mão e tudo mais. Porém, o Nacional enviou para todas as dioceses e arquidiocese um comunicado para que a gente pudesse colocar no envelope próprio em casa e pudesse levar no domingo de Ramos, no dia 28 de março, que é o domingo de Ramos, aquele dia tão especial que abre ali a Semana Santa dentro de toda a caminhada da igreja. Coleta Nacional da Solidariedade é uma coleta que ajuda muitas famílias no Brasil e no mundo. Coleta Nacional da Solidariedade vai além fronteiras. Existem outros países que são beneficiados pela Coleta Nacional da Solidariedade. Como é que funciona tudo isso? Rapidamente, para a gente compreender, e nós precisamos compreender tudo isso.
50% de tudo que é arrecadado fica na Arquidiocese de Santarém, 40% vai para o Fundo Nacional de Solidariedade e 10% para as Cáritas do Regional Norte 2. Tudo isso para transformar em projetos de cunho social dentro daquela temática da campanha da fraternidade daquele ano. Sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonho que se sonha juntos é realidade. Então vamos sonhar com uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna e que o diálogo seja o carro-chefe da nossa vida, da nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Muito obrigada por estarmos aqui juntos. É sempre muito bom compartilhar esses momentos maravilhosos em nossas vidas.